florzinhas do coração de Tia Gil, tudo bem? Tia Gil está aqui hoje para dar mais uma aula de matemática para vocês. A nossa última aula da semana, tá? Vai se encerrar, né, com essa aula de matemática. A nossa aula de matemática de hoje, nós vamos continuar com o assunto de medidas. Nas aulas passadas, a gente falou sobre medidas de comprimento. Então, a gente viu, estudou centímetro, estudou milímetro, estudou metro, não foi isso? Hoje, nós vamos começar a falar sobre medidas de massa, tá? Hoje, nós vamos começar a falar sobre medidas de massa. Começando com esse assunto de medidas de massa, a gente vai falar sobre duas delas, que são a grama, representada pela letra G, e o quilograma, representada pela letra K e a letra G. A gente vai observar que para escrever a palavra quilograma, a gente escreve com QU. Porém, quando a gente vai representar, a gente representa com a letra K, certo? Então, quilograma. Quilograma se escreve com QU, quilograma se representa com KG. E a grama se representa apenas com a letra G. O que são medidas de massa? Medidas de massa são as medidas que medem a massa de um objeto ou de um corpo. A massa significa o peso, gente. Se eu digo que eu tenho a minha massa corpórea, eu digo que eu tenho o peso do meu corpo. Então, massa é a mesma coisa que peso, tá? Então, medidas de massa, também nós poderíamos dizer medida de peso, mas o correto é dizer medidas de massa. Outra coisa interessante também é que nós podemos utilizar, eu trouxe até aqui, ó, uma balança para mostrar para vocês. Nós podemos utilizar essa balança ou não para saber o peso de um objeto. Então, se eu pego essa caixa que está com tinta plástica, eu estou sentindo o peso dela, não é isso? Eu sei que essa caixa ela tem um certo peso. Eu já sei, mesmo sem colocar na balança. Mas se eu quiser colocar na balança, então eu vou ligar a minha balança, né? Vou ligar ela e vou colocar ela aqui, a caixa, para saber quanto pesa. Então, eu já sei que essa caixa que eu coloquei na balança, ela pesa 174 gramas. Eu tô vendo aqui, ó. É porque não dá para mostrar para vocês. Mas ela pesa 174 gramas. Então, eu já sei que esse é o peso da caixa que eu tô com ela na balança. Mas antes de colocar ela na balança, eu já sabia que essa caixa, ela era pesada. Então, a gente consegue identificar o peso, mesmo não o peso correto, né? Mas a gente consegue identificar se é pesado, mesmo não colocando numa balança, apenas pegando, não é isso? Outra coisa interessante também é que nem sempre o maior objeto é o mais pesado. Então, eu separei aqui, ó, dois objetos para vocês. Eu separei essa garrafa, certo? PET, e separei esse caminhãozinho aqui. Então, só em eu segurar o caminhãozinho e a garrafa, eu sei que o caminhãozinho é mais pesado do que a garrafa. Porém, a garrafa é maior. A garrafa é maior, mas ela não é a mais pesada. Então, nem sempre, gente, o objeto maior é o mais pesado. Às vezes, o maior é o menos pesado, o que tem menos peso. Então, eu tô com um caminhãozinho e tô com a garrafa PET. A garrafa PET é maior do que o caminhãozinho. Porém, a garrafa PET tem menos peso que o caminhãozinho. Então, significa dizer que nem sempre o objeto maior é o mais pesado, não é isso? É uma curiosidade nessas medidas de massa. Outro exemplo também que eu vou dar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver assim fisicamente,
mas acho que já viram em livros. Uma balança, isso aqui é a balança, né? Balança. E nessa balança eu tenho 2 pratos. Eu tenho um prato aqui e tenho um outro prato do outro lado. Então aqui eu tenho o visor da minha balança, onde vai demonstrar o peso, né? Eu posso colocar, se fosse, no caso, o caminhãozinho e a garrafa, eu iria colocar o meu caminhãozinho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vou desenhar um carro, tá? Porque desenhar um caminhão é mais complicado. Eu iria colocar o meu caminhãozinho aqui e iria colocar a minha garrafa aqui, né? Minha garrafa aqui. Então, eu saberia, aqui mostrando o peso, a diferença entre o peso de um e de outro. Ou seja, eu saberia só em olhar, não é nem mostrando o peso, é só em olhar qual que pesaria mais. Porque é lógico que o lado do carrinho cairia mais, porque ele é mais pesado. Então, esse lado aqui da balança, que está o carrinho, ficaria mais baixo, e o lado que está a garrafa ficaria mais alto. Significaria dizer que o lado que está mais alto é o de menos peso, e o lado que está mais baixo é o lado mais pesado, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver fisicamente essa balança com 2 pratos. Existe também, gente, a balança de farmácia, que é aquela que tem um pezinho aqui, né? Onde a gente coloca os pés. E geralmente ela tem uma haste aqui, às vezes a haste vem com um visor, e às vezes é no formato de um círculo, feito um círculo mesmo, né? Mostrando o peso. Mas as mais modernas já é com o visor aqui. Então, quando a gente sobe na balança, que fica aqui em cima, automaticamente aparece aqui no visor o nosso peso. Então, esse já é um outro tipo de balança. Essa balança, ela mede a massa corpórea da nossa estatura. Ela mede a massa do nosso corpo. A outra balança que eu mostrei para vocês, de 2 pratos, e a primeira que eu mostrei, que eu coloquei o carrinho em si, a caixa de tinta em cima, ela é uma balança já de mercadoria. Aquela que eu coloquei a caixa de tinta em cima, eu utilizo até para fazer bolo. Por exemplo, quando pede assim, 300 gramas de trigo, aí eu vou pesar ali na minha balança os 300 gramas de trigo, vou colocando, né, até chegar aos 300 gramas de trigo, para saber que eu tenho aquele peso que está pedindo na minha receita. Então, existem vários tipos de balanças, cada um tipo com uma finalidade diferente. Lógico que todas elas para medir o peso, mas cada uma para medir o peso de uma determinada coisa, de um determinado objeto ou o peso de uma pessoa, tá? Outra curiosidade também é que, olha só, se eu for andando pela rua, certo? Eu tô andando pela rua e eu encontro uma bicicleta. Será que eu vou acertar a desenhar uma bicicleta, hein? Eu encontro uma bicicleta. Faz de conta, viu, gente, que isso aqui é uma bicicleta. Sou muito boa de desenho, não. Eu encontro uma bicicleta e encontro um carro. É isso? Uma bicicleta e encontro um carro. Os dois são meios de transporte, não é isso? Os dois são meios de transporte. Os dois transportam pessoas, certo? Mas os dois têm o mesmo peso? Não. A bicicleta ela é bem mais leve que o carro. Porém, também a bicicleta comporta menos pessoas. Porque numa bicicleta o correto é ir no máximo 2 pessoas, né? Uma guiando e a outra como passageira. No carro, no máximo vão 5 pessoas. O motorista, o carona que vai ao lado e as 3 pessoas que vão atrás. Então, são 2 meios de transporte, porém com pesos diferentes. Porque um tem a capacidade maior que o outro. Quando ele tem a capacidade maior que o outro, ele tem mais equipamentos, ele tem mais lataria, ele tem mais ferragem. Por isso, por conta disso, vai pesar mais, tá? Então, agora,
a gente vai ver quanto equivale cada grama e quanto equivale 1 quilograma. Tá faltando a gente ver isso aí. Então, a gente já viu que as nossas medidas de hoje são a grama e o quilograma. A grama será sempre 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas e daí por diante, tá? Quando eu chegar em 1000 gramas, significa dizer que eu tenho 1 quilo, certo? Se eu tenho 1000 gramas, eu tenho 1 quilo. A cada 1000 gramas que eu chego, significa dizer que eu tenho 1 quilo a mais. Por exemplo, o peso de tia Gil é 76 quilos. Eu me pesei a semana passada e eu estou com 76 quilos. Significa dizer que eu tenho 76 mil gramas, certo? Significa dizer que eu tenho 76 mil gramas, porque eu tenho 76 quilos. E cada 1000 quilos é cada 1000 gramas significa 1 quilo. Então, agora a gente já sabe que a grama é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas e daí por diante. Mas quando chegar em 1000 gramas, eu já posso dizer que ali eu tenho 1 quilo, certo? E se eu chegar a 1200 gramas, tia Gil, eu vou dizer que eu tenho 1 quilo e 200 gramas. Eu tenho 1 quilo e 200 gramas. Também posso dizer que tenho 1200 gramas, certo? Quando eu tenho 1200 gramas, eu posso dizer que tenho 1 quilo e 200 gramas, tá? Então, agora a gente já sabe quanto pesa 1 quilo e quanto equivale cada grama, né? Agora a minha turminha de terceiro ano já sabe disso, já tá show assim, medida de massa no início do assunto, né? Não vai ter tanta dificuldade em realizar a atividade de casa. Agora, eu separei 2 probleminhas, 2 surpresinhas aqui, pra gente realizar na nossa aula dentro desse assunto, tá? Vamos lá. Nossa primeira surpresinha vai contar uma história, certo? É contando uma história. Na minha história, eu digo que eu comprei 800 gramas de queijo, tá? Eu comprei 800 gramas de queijo. E o meu vizinho comprou 300 gramas também de queijo, certo? Eu comprei 800 gramas de queijo e o meu vizinho comprou 300 gramas de queijo. Agora eu quero saber quantas gramas de queijo eu comprei a mais que o meu vizinho. Ora, se eu comprei 800 gramas de queijo e o meu vizinho comprou 300, eu vou subtrair. Eu vou subtrair para saber quantos gramas a mais eu comprei além do meu vizinho. Como é que eu vou subtrair? Eu vou diminuir. Então, 0 menos 0 é igual a 0. 0 menos 0 igual a 0. E 8 menos 3? Se eu tenho 8 e tiro 3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou tirar 3, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3. Com quantos eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou colocar o meu 5, porque eu já sei que 800 menos 300 é igual a 500. Então, 800 gramas menos 300 gramas é igual a 500 gramas. Agora, eu já sei que eu comprei 500 gramas a mais de queijo que o meu vizinho.
porque ele só comprou 300 gramas e eu comprei 800 gramas. Então, o meu queijo pesou 500 gramas a mais que o dele, certo? Então, ó, show! Minha turminha também vai acertar todas as surpresinhas que vierem parecidas com essa, não é isso? A outra surpresinha que tia Gil separou pra gente conversar na nossa aula foi essa aqui, ó. Presta atenção agora, tá? Que eu vou explicar bem direitinho. Nessa minha outra história, eu vou mostrar para vocês 3 balanças. Então, na minha balança número 1, essa é a minha balança número 1. Balança 1, tá? Vou botar aqui de lado, é melhor. A balança número 1 é essa. Na minha balança número 1, eu tenho um abacate. Eu tenho um abacate na minha balança número 1, certo? O meu abacate, ele pesou 300 gramas, tá? Agora, eu tenho a minha balança número 2. Tá aqui a minha balança número 2. Na minha balança número 2, eu tenho uma melancia. Ó aqui, ó, minha melancia. Eu tenho uma melancia. A minha melancia pesou 1000 gramas. Ou seja, se ela pesou 1000 gramas, ela pesou 1 quilo. Porque a minha turminha do terceiro ano já sabe que a cada 1000 gramas eu tenho 1 quilo. Mas aqui a gente vai representar em gramas. Então, ela pesou 1000 gramas, a minha melancia, tá? E na minha balança número 3, a minha balança número 3, que está aqui, ó. Essa é a minha balança número 3. Então, na minha balança número 3, eu tenho o meu abacate, certo? Que tá ali. Eu tenho o meu abacate. Eu tenho a minha melancia. Perdão, deixa eu mudar aqui a cor para ficar igualzinho. Na minha balança número 3, eu tenho aqui o meu abacate, que está ali, certo? Eu tenho a minha melancia, tá? Eu tenho a minha melancia. E eu tenho também um abacaxi, certo? Um abacaxi. Um abacaxi. E tudo isso, essas 3 mercadorias, essas 3 frutas, pesaram 2.300 gramas, tá? O abacate, a melancia e o abacaxi juntos pesaram 2.300 gramas. Eu quero saber agora qual é o peso só do abacaxi. Como é que a gente vai descobrir qual é o peso só do abacaxi? Simples, turminha. Olha só. Eu já sei que o meu abacate pesou 300 gramas e a minha melancia pesou 1000 gramas. Então, nós vamos somar o peso deles dois, tá? Vamos somar aqui, ó, o peso do abacate com o peso da melancia. Então, eu vou colocar aqui 1000, que é o peso do abacate, não é isso? Deixa eu fazer direitinho aqui. Eu vou colocar aqui 1000, que é o peso do abacate, e vou colocar que é o peso da melancia, 1000 gramas, e vou colocar 300, que é o peso do meu abacate. Então, ó, unidade, dezena, centena. Tudo um abaixo do outro. Agora, eu vou passar o traçado e vou somar, não é isso? Vou somar o peso do abacate com o peso da melancia. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. E 1, como não tem nada para somar, eu vou repetir o 1. Então, eu já sei que o peso do meu abacate com o peso da minha melancia juntos vai dar 1.300 gramas. Agora, se tudo isso aqui, junto com o abacate, com o abacaxi, pesou 2.300 gramas, então agora eu vou diminuir 2.300
de 1.300 para saber somente quanto pesa o abacaxi. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.300, tá? Que é o peso total dos três. 2.300. E vou diminuir o peso deles dois juntos, que foi 1.300. Não é isso? Eles dois não estão aqui, ó. O abacate está aqui e a melancia está aqui. Eu já sei que o peso da melancia com o peso do abacate deu 1.300 gramas. Mas tem o abacaxi. Pesando junto com o abacaxi, deu 2.300. Então, se eu quero saber só o peso do abacaxi, eu vou agora diminuir o peso que deu do abacate da melancia do total que deu ali. Então, aqui, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Se eu tenho 3 e tiro 3, eu não vou ficar com nada, 0. Se eu tenho 2 e tiro 1, eu vou ficar com 1. Então, agora eu já sei que somente o meu abacaxi pesou 1.000 gramas. Certo? Então, agora eu já sei que o peso do meu abacate é 300 gramas, que o peso da minha melancia é 1.000 gramas e que o peso do meu abacaxi também é 1.000 gramas. Vamos ver se está certo? Vamos somar os três? Então, eu tenho 1.000 gramas do meu abacaxi, né? Eu tenho 1.000 gramas da minha melancia, olha ela aqui, 1.000 gramas. E eu tenho 300 gramas do meu abacate. 300 gramas do meu abacate. Agora a gente vai somar para ver se vai dar esse peso total. Ó, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 3, 3. 1 mais 1, 2. Ó, aqui, ó, 2.300 foi o peso total. 2.300 gramas. Simples assim. Eu queria saber apenas o peso do meu abacaxi. Então, eu diminuí, eu somei primeiro o peso do meu abacate com o peso da minha melancia. Já fiquei com o peso dos dois, sabendo a quantidade. Depois, eu peguei o peso total e diminuí do peso dos dois. Sobrou o peso do meu abacaxi. Então, com esse exemplo, certo? Eu vou finalizar a minha aula. Tenho certeza que vocês vão conseguir realizar a atividade de casa com sucesso. É só prestar atenção na explicação que a Gil deu. Que todo mundo vai conseguir realizar a atividade de casa, tá? Com todo sucesso. Mas qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado que eu esclareço a dúvida, tá? Beijo, amo vocês.